Voltamos a apresentar Bandeirada. Estamos de volta para o terceiro bloco do nosso programa. Sem perder tempo nenhum, nós vamos já comentar sobre o festival de Goodwood. Eu vou chamar o Vinícius Afonso porque o Vinícius tem bastante coisa para falar, hein, Vini? Festival de Goodwood, o que é sempre um espetáculo à parte, hein, Vini? Pois é, senhores, tivemos mais um Goodwood Revival esse fim de semana, dia 7, 8 e 9, agora de setembro lá na Inglaterra. Aliás, é um dos locais onde eu preciso ir antes de morrer. Todo mundo sabe, pela minha predileção pelo automobilismo europeu, eu também quero visitar outras pistas, quero ir em Alemã, quero ir em Spa, mas Goodwood Revival é realmente onde você vê as coisas acontecendo e a história enchendo de cores os seus olhos. Eu vi quase todas as corridas do fim de semana, mas eu vou falar só de quatro delas que eu achei assim, sensacionais. Para quem não sabe, o Goodwood Revival ele é um festival que reúne vários carros históricos, desde motos de antes da Segunda Guerra Mundial, como os carros que fizeram sucesso da Fórmula 1 da década de 60 e os carros de turismo da década de 60 e 70. Então você tipo faz Grand Prix Legend, não é isso? É um Grand Prix Legend para quem gosta, para quem como eu adora jogos de corrida, é um Grand Prix Legend para valer. Tá ali na sua cara os carros históricos e estrelas do automobilismo de várias disciplinas. A gente tinha Emanuele Pirro correndo com o Ferrari 250, André Lotterer correndo no St. Mary's Trophy, entre várias estrelas também do BTCC, afinal de contas é um festival em inglês, então tem muita gente do BTCC, pilotos das antigas, Nigel Greensall, que hoje é piloto da Fan Cup, todo mundo sabe aqui no programa, a gente sempre vive dando uma palhinha da Fan Cup, que é aquela corrida que usa protótipo em formato de Fusca, que tem as 25 horas de Spa. E eu vou começar a falar rapidinho sobre o Barry Sheene Memorial Trophy. Para quem não sabe, o Barry Sheene Memorial Trophy, já pelo nome, é uma prova com motocicletas antes da década de 60. Então são bicicletas usadas... bicicletas. Olha aí a minha cabeça de ciclista. Motocicletas antes da década de 60 e modelos assim super diversos. Você tem modelos históricos, realmente peças de arte que, se você for parar para olhar, peraí, por que isso tá correndo? Moto de corrida era para estar no museu. Não, negativo. Lá, qualquer carro de corrida é feito para ir para a pista. E isso inclui as motos. O grande destaque para mim do Barry Sheene Memorial Trophy foi a presença do lendário John McGuinness, uma lenda viva do motociclismo. O cara que tem somente... é só o segundo maior vencedor do Manx TT. Hoje, se não me falha a memória, o John McGuinness tem em torno de 23 vitórias. Eu acho que ele é o único cara que está mais perto do recorde do Joe Dunlop. E ele foi o vencedor no geral, mas teve um lance bem engraçado, onde o piloto Troy Corser, a bordo de uma motocicleta da BMW, de antes da guerra, uma bicicleta com 89 anos, que não tem nem suspensão, ele foi o mais rápido na segunda prova. Ele, até quando passou pelo John McGuinness, né, como eu falei lá no início do programa, ele foi e deu um tapinha no bumbum do John McGuinness para falar: meu filho, o vovô aqui ainda tá andando rápido. Foi um dos os lances mais engraçados do fim de semana. Pra mim foi o destaque do Troy Corser. Isso. Peraí, só um minutinho. Ô, Vinícius, quantas vitórias você falou que ele tem na Ilha de Man? Eric, pelas minhas contas... Quantas você chutou? Eu acho que são 23 ou 24 vitórias. 23? 23, certo disso? Eu tenho quase certeza. Certa resposta! Oi! Tá vendo? Eu não sou tão bobo assim, não, hein? Olha que essa eu não precisei nem olhar lá no YouTube, na Wikipedia, hein? Essa foi de cabeça. Se eu tivesse errado também, é bom que você me corrigia. Mas o Barry Sheene, quem puder, eu vou deixar o link aqui para todo mundo ver, e ficou aberto no final de semana no YouTube para vocês poderem assistir todas as provas. Isso foi muito legal. Já é o terceiro ano que isso acontece, então já pro próximo ano vocês se programem. O meu outro destaque vai para St. Mary's Trophy, que é como se fosse a grande vedete, porque ela reúne os carros de turismo dos anos 60, os carros que foram os primeiros carros a serem usados no BTCC, Lotus Cortina, o pessoal anda de Cobra, é inacreditável, é uma coisa de maluco.
e botar... Imagina você pegar esses carros históricos e colocar os pilotos de BTCC para correr. Os caras não têm piedade, não. Vão trocando tinta, vão se assanhando um para cima do outro. Assistam as duas provas. A primeira prova foi só com as estrelas e a segunda foi com entre aspas, os donos dos carros. E a segunda prova ainda teve de tudo, teve capotagem. Foi um troço inacreditável. Só para vocês terem uma ideia, nomes como Gordon Shedden, o próprio Matt Neal, o Rob Huff estava na corrida, enfim, é para vocês poderem assistir de camarote. A Glover Trophy, para mim, foi um dos grandes chamarizes, porque eles estavam usando os carros de Fórmula 1 dos anos 60, então quem queria ver uma Lotus correndo para cima de uma Ferrari clássica com motor V12 em cima do motor V8 pequeno da Ford Cosworth, feito naquela parceria do Colin Chapman com a Ford, pôde ver isso, e a melhor ultrapassagem do fim de semana, inclusive, foi nessa categoria, na Glover Trophy, foi o John Milesevich para cima do Timothy De Silva. Ele fez uma ultrapassagem por fora na penúltima curva na Woodcut. Foi um negócio inacreditável, vocês realmente precisam assistir. E ainda teve a prova de recuperação fantástica, o que aconteceu na Success Trophy, que é a categoria de carros esportes homologados e os carros de esporte em produção de 1955 a 1960. Nessa categoria, o Phil Kinney, que foi o cara que largou ele largou na frente, na primeira fila, ele teve um problema e teve que largar dos boxes. E em 25 minutos de prova ele conseguiu ultrapassar todo mundo e vencer. Foi uma recuperação de fazer todo mundo ficar de pé nas arquibancadas, então eu recomendo a todos que, se puderem, assistam a reprise, tá no YouTube. Eles agora vão começar a separar os vídeos em específico de cada prova para ficar mais fácil de assistir. Então, não deixe de ver, porque vale é um espetáculo para quem gosta de automobilismo literalmente raiz. Vocês não vão se arrepender. Daqui a pouco vão surgir faixas não ao esporte motor moderno. Igual surge aqui no Brasil essas bobeiras. Então, eu já ouvi uns comentários aí que a solução era colocar pneu de bicicleta de novo, tirar a asa e deixar todo mundo torto. Divertido? Mas tem gente eu vou te muito falar, lunática nesse todo ponto. mundo que tava correndo aquele carro de Fórmula 1 dos anos 60, cara. Não, eu ali vou falar uma coisa pra você. Quando eles vinham de lado, um quase tocando o outro, eu só fechava um olho, olhava e falava... Aguarde! Acho que pode dar algum problema. Aguarde minha nota 0. Vambora, que agora é hora... aguarde minha nota 10. Aguarde meu 0. Hora de sexta marcha. O resumo do esporte a motor em sexta marcha. Hoje o sexta marcha já começa com miticidade. Monopostos. Fórmula 3 europeia em Nürburgring. Vinícius, adivinha quem ganhou a primeira prova? Será que foi o que eu tô pensando, chefe? Mick Schumacher. A primeira, a segunda e a terceira? Eric, quem ganhou a segunda prova? Meu Deus, foi o sobrinho do Ralph? Sério mesmo que foi ele? Ele mesmo. Não, sobrinho do Ralph. Adivinha quem ganhou a terceira prova? Meu Deus, esse cara fez o hat-trick. Eu vou procurar no Google, peraí, deixa eu procurar. Já demorou demais, perdeu tempo. Tempo é preciso! Mick Schumacher varreu o fim de semana, o filho do heptacampeão venceu as 3 provas, o que é inédito na categoria. Robert Wastman foi o segundo colocado nas 3 provas. Não, o Daniel Tickton não foi o terceiro nas 3 provas. Ele chegou em terceiro na primeira, chegou em terceiro na segunda. Na terceira corrida, quem foi ao pódio em terceiro foi o Alex Palou. Classificação do campeonato, o Tickton tem 264 pontos. Com essa varrida mítica, o Schumacher foi para 261. Marcus Armstrong teve um fim de semana para esquecer, ficou com 220. Yuri Vips 218, Ralph Aaron 207,5. O Aaron é líder o Schwarzman é líder da categoria dos novatos. Sim, a Fórmula 3 europeia tem um campeonato de novatos, dá troféu, dá pontos e é muito bacana. Próxima prova no Red Bull Ring, dias 22 e 23 de setembro. Ainda no monopostos, Super Fórmula em Okayama, vitória de Yuri Sekiguchi com Kamui Kobayashi em segundo, sim, ele mesmo, ouvintes. E Ryo Hirakawa na terceira posição. Classificação no campeonato, Nick Cassidy 29 pontos, Hiroaki Shiura 25, Naoki Yamamoto 24 pontos,
O Sekiguchi e o Hirakawa têm 17 pontos em quarto. Próxima prova, última do campeonato. Okayama, pra quem não sabe, ô Rodrigo, é o antigo circuito de Aida, tá? Exatamente. Próxima prova em Suzuka, é a final do campeonato, dia 27 de outubro. Vamos pro Endurance. Endurance para falar do EtherTech em Laguna Seca, corridaça sensacional, vitória Brasil brasileira, como disse o José. Pipo Derani venceu com Johannes van Overbeek. Provavelmente a penúltima vitória, não sei se vai ser vitória em Atlanta, mas já é bom contabilizar porque não vai ter mais a equipe Tequila Patron, que a gente costuma falar Tequila Patron, mas a equipe mesmo é Extreme Speed. A Extreme vai continuar com outro patrocinador master, que vai ser a Michelin, tá definido. A Michelin vai patrocinar a equipe, mas talvez só tenha um carro. Por conta disso, o Pipo Derani já foi contratado pela Action Express para correr junto com o Felipe Nasser. Eles vão formar a dupla do carro 31, Felipe Nasser e Pipo Derani, com o Eric Curran correndo nos Endurances. Lembrando que o Christian Fittipaldi também está confirmado para o ano que vem para a Action Express. Vai fazer sua despedida nas 24 horas de Daytona. Colin Brown e Jonathan Bene foram os segundos colocados. Danny Cameron e Juan Pablo Montoya terceiro. Juan Pablo Montoya fez tudo de lambança que ele podia e ainda assim chegou em terceiro. A maior lambança não foi dele, foi do piloto lá, um dos retardatários que do tirou... Rick Taylor. O que tirou o líder. O Rick Taylor também. Ele fez a lambança e ele se ferrou. Mas o que estava liderando a prova, o 55, que foi tocado pelo retardatário, rodou e abandonou. O Nasser e o Curra terminaram em quinto. Deixa eu lembrar aqui, eu lembro, não, agora me escapou o nome do piloto. Em quinto o Nasser e o Curra, o Rick Taylor, como o Carlos disse. E depois o pessoal comenta melhor no fim do Sexta Marcha, eu vou abrir o espaço para eles comentarem em qualquer categoria aqui. Ele teve um toque, bateu sozinho, foi afobado e acabou abandonando a prova quase no fim. Na classificação geral apareceram em 15º no geral, 10º na categoria. GT Le Mans, vitória da BMW, Alexander Sins e Conor de Philippe venceram a prova. E na GT Daytona a vitória foi de Caterine Led e Álvaro Parente. O Oswaldo Negri e o Francesco Piovanetti terminaram em sexto na categoria, 21º no geral. Classificação do campeonato. Eric Curran segue líder do campeonato por pouquinho, né? O Benet e o Brown subiram, encostaram um pouco mais e são os dois praticamente quem vão decidir a etapa em Road Atlanta, às 10 horas de Road Atlanta, Petit Le Mans, dia 13 de outubro, entre os dias 10 e 13 de outubro. Vamos agora falar de turismo. Começando com DTM Nürburgring, vitória dupla da Audi. Ineditismo, a Audi venceu as duas provas com as duas poles. René Rast venceu a corrida A1 e A2. Na primeira prova, Bruno Spengler e Gary Paffett completaram o pódio, com Augusto Fafos terminando em nono. Na segunda prova, o Fafos terminou em sétimo. Paul di Resta e Marco Whitman subiram ao pódio. Gary Paffett, 206 pontos. Paul di Resta, 204. O René Rast já aparece com 149. Mortara, 138. O Fafos é 14º com 48. Próxima prova no Red Bull Ring também, 22 e 23 de setembro. Brasileiro de marcas em Cascavel, cada vez mais num fim melancólico. De novo, só 6 carros largaram. Odair dos Santos venceu as duas provas. Primeira prova, Rafael Izerhard e o César Bonilha subiram ao pódio. Na segunda prova, quem subiu foram o César Bonilha e Enrico Butti. Classificação do campeonato, o Vicente Origi 173 pontos, já campeão praticamente. Rachel e Butti com 106 e o Bonilha com 99. Próxima prova em Goiânia, dia 4 de novembro. E para encerrar o Sexta Marcha, Turismo Carreteira no circuito de Paraná. Não é o Paraná aqui no Brasil, tá? É o Paraná na Argentina. Matias Rossi venceu a corrida com Juan Marcos Angelini e Emiliano Espartaro subindo ao pódio. Classificação do campeonato, Jonathan Castellano 349,5, Facundo Arduço 322, Augustin Canapino 314,5, Mariano Werner 276,5. Próxima prova, a penúltima do campeonato, La Pedreira, 30 de setembro. Carlos, Eric e Vinícius, se vocês quiserem falar do Sexta Marcha, tá um pouquinho rápido, por favor. Mas vamos lá, algum destaque. O EtherTech, né, vocês vão querer falar. Vamos lá, eu vou agilizar. No EtherTech, o acidente logo na largada foi tenso, hein?
foi tensíssimo, felizmente sem E agora problemas sobre o graves. Rick Taylor. Faltava 3 minutos pro fim da prova, ele me faz uma lambança dessa. Não, foi ridículo o que ele fez. Tirando o P3 que ele e o Hélio Castro Neves estavam conquistando naquele momento. E outra, a tática da BMW com Conor de Felipe, a BMW vencedora, foi algo digno de aplauso, porque a economia de combustível deles e da Porsche, eles rodaram por quase 1h15 com o mesmo tanque. Foi sensacional. O Fernando Quesno, ele comentou, quando a gente postou sobre o programa, ele comentou que a Catherine Led é muito melhor do que a Danica Patrick. Eu parcialmente concordo. A Led é muito subestimada e ela é uma excelente piloto, ficou provado isso. Entregou o carro pro Álvaro Parente líder. O Parente veio depois e recuperou a liderança depois dos pitstops. Voltou para a liderança. A Catherine Led tremendo nos box, feliz da vida. E vai para Road Atlanta com chance de título, Carlos. Eu colocaria 4 mulheres piloto no mesmo patamar. Ela, a Cristina Nielsen, a Bia Figueiredo, apesar de não estar mandando bem na estoque, mas ela já mostrou total valor que ela tem, e a Danica também. As 4 têm seu valor. E tem a Simona Silvestre que tá lá na... Sim, Simona também, colocaria 5 nesse patamar na atual safra. Por falar em Supercars, Vinícius, você que quer dar palhinha? Só para fazer um lembrete aí para os nossos ouvintes que nesse fim de semana começa a parte mais legal do campeonato da Supercars, que é as corridas de longa duração. E começa sempre com a corrida retrô. A Sandal 500, os pilotos usam carros com pinturas retrô, os macacões retrô, enfim. Tudo tá já nesse clima e para quem acompanha o campeonato, é hora de verificar se o pessoal vai dar mole de novo e deixar o Jamie Whincup fazer a varrida nas 3, assumir a liderança e levar mais um título para casa. Exatamente. Você do Bandeirada ficou sabendo semana passada quando a gente falou das 3 categorias. Vambora? Bora! Bora! Eu tenho que tirar o sarro, não tem jeito. Vamos pros personagens. Os grandes nomes do esporte a motor. Agora, no quadro Personagens da História. Personagens da História. O nosso personagem de hoje é um grande personagem realmente. Foi colocado como o maior piloto alemão a passar pela Fórmula 1 antes do surgimento do Michael Schumacher. Esse alemão, nascido dia 4 de maio de 28 em Colônia, na Alemanha, deixou este mundo aos 33 anos e faz 57 anos que ele deixou o programa. Completou inclusive nessa segunda-feira passada agora, que Wolfgang von Trips acabou se acidentando no circuito de Monza. Ele disputou 6 temporadas pela Fórmula 1, correu por 3 equipes, Ferrari, Porsche e na Centro-Sul. 27 GPs disputados, 2 vitórias, 6 pódios, 56 pontos, 1 pole position, sendo que as 2 Ferraris eram justamente as 2 vitórias justamente na Ferrari de 61, quando ele estava muito bem disputando o campeonato. Acabou em segundo naquele ano, justamente por causa do falecimento dele em Monza. Acidente horrível. Um acidente um dos mais terríveis da história do esporte motor. Um dos, né? Ele e mais 13 espectadores ali. O carro simplesmente voou por cima da mureta, um pouquinho antes da parabólica. Como o Eric falou, foi ele mais 14, Eric. Foram 14? Foram 15 pessoas no total. Ele voou. 15 espectadores. E naquele... O número aumenta, tá? O negócio é tenso. Sabe quem tocou nele? O Jim Clark, coitado. Ele tocou no Jim Clark.
Ele tava em terceiro, ele levaria o título. Não, foi ele que tocou no de Clark, não com É, isso. Então, o que aconteceu? Ele com aquela Ferrari, a Ferrari Tubarão de 61. Nossa, aquele maravilhoso aquele carro. E ele estaria em terceiro, praticamente levaria o título naquele ano. E ele voou lá para as barreiras de proteção, como já dito, 14 pessoas mais ele foram pro saco. Só pra citar, gente, que é lenda. Até hoje circula uma lenda de que o acidente dele em Monza apenas antecipou a morte dele, porque, em teoria, o avião que ele iria pegar, junto com um ex-companheiro dele de equipe, ele iria para os Estados Unidos e o avião caiu e explodiu na Escócia. É lenda, isso já foi desmentido há muito tempo, inclusive. Ele correu em Le Mans, ele correu em Sebring. Aliás, o melhor resultado dele em Sebring foi em 61, correndo de Ferrari. Ele venceu as 12 horas de Sebring. Dentro da classe, ele venceu 2 vezes, em 56 e em 59. Em Le Mans, só em 56 ele completou em quinto, as outras ele teve abandono, incluindo em 60 abandonou uma pane seca. E, bom, Trio, que está aqui comigo hoje, é um mito. Wolfgang von Trips é tipo assim, é um piloto que, se não fosse a tragédia, ele poderia ter sido muito mais da grandiosidade de que ele foi. E só pra constar, Rodrigo, a corrida a última corrida dele foi na configuração inteira de Monza, tá? O misto mais o oval. E rola uma história também de que é nome de nobre, né? Wolfgang Alexander Albert Eduard Maximilian Reichsgrafberg von Trips. Esse é o nome dele. Ele era diabético, tá, Carlos? Sim. É mais uma da comida da Lili. E ele era conde também na Alemanha. Isso. Conde. O nome desse. E pra se esconder no início, quando ele começou a correr, ele corria com um codinome. O codinome dele era Alex Lin. Quer dizer, Axel Lin, perdão. O Rodrigo? Pra família dele, no caso da nobreza alemã, não saber que ele corria, que ele fazia suas estripulias. Ô Rodrigo, você por acaso mencionou que ele venceu a Targa Florio? Não. Em 1960? Ele venceu a Targa Florio. Você vê que é só corridinha pouca, né? Não, e sem contar, olha só os parceiros com quem ele teve a chance de correr. Hans Hermann, Phil Hill, que veio a ser campeão naquele mesmo ano de 61 com a Ferrari, Mike Hawthorne, que foi campeão em 1958, Joachim Bonnier, Giancarlo Baghetti, Rich Ginter, e ó, é só nome cavalar. É sensacional. Vinícius, e aí? Bom, eu só quero fazer um pequeno paralelo. Rodrigo, quando começou a falar do Von Trips, ele lembrou bem. Era o melhor piloto alemão antes do Schumacher despontar como o expoente do esporte. E só para vocês verem como as coisas na vida são misteriosamente interligadas, em 1961, o Von Trips ele montou uma pista de kart numa cidade lá na Alemanha chamada Kerpen. Pra quem acompanha a Fórmula 1 e a história sabe da cidade que eu estou falando. Essa cidade é nada mais, nada menos que a cidade onde vivia Michael e Ralf Schumacher, filhos de um tal de Rolf Schumacher, que ele alugou essa pista para os filhos dele andarem lá. E olha que coisa poética. Logo, o antigo herói de Michael Schumacher, um grande ídolo da era de ouro do automobilismo, foi responsável por criar a pista onde o alemão heptacampeão deu seus primeiros passos para chegar a ser a lenda do automobilismo que ele se tornou. E depois do Von Trips ter vencido em Aintree, na Inglaterra, né, foi a última vitória do Von Trips, a segunda e última,
em 61. O outro alemão que venceria na Fórmula 1 é o Schumacher, quando venceu em 92 na Bélgica. Olha o intervalo que a Alemanha ficou sem uma mísera vitória no esporte a motor e ver o que a Alemanha se tornou hoje no esporte a motor, hein, Eric? Isso constando das completas, tá? Sim, corridas completas. Corridas que não foram interrompidas no... Por exemplo, Mônaco 84 é um exemplo, tá? Não, se tivesse uma missão, nem entrar nessa conta. Exatamente. Cara, fala, Vini. Não, eu só queria concordar contigo e eu nem lembrava desse detalhe, dessa efeméride da última vitória do Von Trips, que já foi em 61, como você falou, né? Não sei, 61. Então, 29 anos depois o Schumacher venceu na Fórmula 1 e foi aquele grande prêmio da Bélgica em 91. Vinícius, isso todo mundo lembra. 29? Sem contar que... Não, perdão, 31 anos. 31 anos. A gente tá falando sobre vitórias completas porque em 75, tem gente que vai achar que o Jochen Mass venceu em 75 em Montjuí, mas a prova não foi completa. A prova não foi completa. Esqueçam disso. Exatamente, conta a vitória, mas a corrida não chegou nem na metade, aquela carnificina total. Bom, gente, homenagem mais do que merecida ao Von Trips. A gente vai encerrando o terceiro bloco com som na caixa.